Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre como funciona o recebimento de parâmetros por referência nas funções da linguagem C e qual é a sua diferenciação do recebimento desses mesmos parâmetros utilizando a passagem por valor, que já vimos em um vídeo anterior. Vamos lá comigo? Primeiramente, vamos relembrar como é que é o funcionamento da passagem de parâmetros por valor na linguagem C. A passagem de parâmetros por valor é a passagem de parâmetros padrão nas funções da linguagem C, exceto para vetores e matrizes, que nada mais são do que vetores de vetores, mas nós não vamos entrar em detalhes de matrizes e vetores nesse momento. Analisem comigo esse código. Temos aqui uma função que se chama calcula quadrado e ela espera receber apenas um parâmetro, que é um número inteiro, e esse número inteiro vai ser tratado internamente nessa função pela variável a. O cálculo que está sendo feito aqui é que o valor da variável a vai receber o próprio valor dela multiplicado pelo próprio valor dela, e esse valor vai ser armazenado então aqui na variável a. Por fim, está imprimindo uma mensagem e essa mensagem está dizendo o valor da variável a é um espaço para imprimir um número inteiro e o valor da variável a. Então, a gente tem agora a função main. Na função main, a gente está definindo uma variável inteira que se chama num1, imprimindo a mensagem na tela informando o usuário para digitar um número, capturando esse número que foi digitado do tipo inteiro na variável num1, e então fazendo uma chamada para aquela função calcula quadrado, passando o num1 como parâmetro. Nesse momento, a linguagem C faz uma cópia do valor da variável num1 que foi digitado. Então, digamos que foi digitado o número 5 pelo usuário. E ao chegar na função calcula quadrado, como esse número 5 está sendo recebido por valor, o C faz uma cópia desse valor para a variável a, que está definida aqui. Então, é criada uma variável a com a cópia do valor da variável que foi passada por parâmetro. Esse cálculo que está sendo feito aqui dentro, que é a recebe a vezes a, vai atualizar o valor da variável a. Então, o valor da variável a vai ser 25 e na hora de imprimir essa mensagem aqui vai imprimir 25. Ao finalizar a função calcula quadrado, essa variável a vai deixar de existir. Então, se eu fizer a impressão do conteúdo da variável num1, que é o que acontece nesse printf aqui, o valor que vai ser impresso vai ser o número 5. Porque no momento da chamada à função, foi feita uma cópia do número 5, que é o valor da variável num1, para a variável a da função calcula quadrado. Vamos ver então qual que é a diferença da passagem por valor, que foi o que acabamos de mostrar, para a passagem por referência. Na passagem de parâmetros por valor, é feita uma cópia do valor da variável. Então, as alterações que são feitas nessa variável dentro da função, elas não têm efeito para a variável que foi passada ao chamar a função. Diferentemente, na passagem de parâmetros por referência, todas as modificações que forem feitas na variável dentro da função afetam diretamente o valor daquela variável. Vamos ver mais detalhes no próximo slide. Nesse slide, nós temos uma modificação da função calcula quadrado, só que agora nós vamos receber o parâmetro a por referência. Para isso, primeiramente temos que denotar que a variável a é um ponteiro. Então a gente diz isso colocando esse sinal de asterisco antes do nome da variável. Então, nesse caso, a variável a será um ponteiro que vai apontar para um endereço de memória de uma variável do tipo inteiro. Sempre que utilizarmos asterisco a dentro da função, na verdade, a gente vai estar referenciando ao conteúdo da variável que a está apontando. Então, aqui nessa linha, quando dizemos que asterisco a recebe asterisco a multiplicado, aqui não é o asterisco da referência, ou seja, o asterisco do ponteiro, é o asterisco da multiplicação matemática. Então, asterisco a multiplicado por asterisco a, estamos dizendo que
o valor da variável que A aponta recebe o valor da variável que A aponta multiplicado pelo valor da variável que A aponta. E nessa próxima linha temos essa mensagem dizendo: o conteúdo da variável que A está apontando é asterisco A. Então, sempre que a gente utiliza asterisco A gente está referenciando o valor da variável que A está apontando, porque A, nesse caso, é um ponteiro. Então, aqui na função main, nós temos a definição de uma variável num do tipo inteiro, imprimindo a mensagem na tela, capturando a entrada de dados do usuário e salvando essa entrada de dados na variável num. A diferença, então, fica que, ao chamar a função calcula quadrado, o parâmetro da função está sendo enviado utilizando esse e comercial e o nome da variável num. Nesse momento, eu estou dizendo para a função calcula quadrado que é para ela alimentar o valor da variável a, que é um ponteiro, com o endereço de memória da variável num. Então, digamos que nessa linha aqui, o usuário tenha digitado o valor 5. Então, 5 é o valor da variável num1, a variável num1 é do tipo inteiro, a variável num1 tem um endereço de memória próprio, que digamos que é esse aqui que termina com 80, e nesse momento da chamada da função calcula quadrado, é criado a variável a pela função calcula quadrado. A variável a é do tipo ponteiro, a variável a também tem um endereço de memória próprio, só que o valor, ou seja, o conteúdo da variável a, por ela ser uma variável do tipo ponteiro, nesse exemplo, o valor dela é o mesmo valor do endereço de memória da variável num1, porque foi isso que foi dito aqui no momento da chamada da função calcula quadrado. Então, vai realizar esse cálculo da linha 4 e vai salvar o valor lá na variável num1, que é o valor que A está apontando. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Esse valor aqui dentro da função a gente pode utilizar o ponteiro A, porque ele existe no escopo da função, mas fora do escopo da função, esse ponteiro A não existe, porque ele foi criado dentro da função. Mas fora da função, foi modificado o próprio valor da variável num1, porque o ponteiro A apontava para a variável num1. Então, se a gente imprimir, como está dizendo aqui na linha 13, o valor da variável num1, vai ser impresso na tela o número 25, que é o valor da variável num1, após as modificações realizadas pela função. Apenas para ficar claro a diferença entre endereço de memória e valor, nesse slide foi feita uma modificação na função calcula quadrado e na função main. Então a função main tem novamente a definição de uma variável num do tipo inteiro, imprime uma mensagem na tela solicitando para o usuário digitar um número e captura esse número e salva em num1. Então, agora tem uma mensagem que imprime na tela o valor do endereço de memória da variável num1. Então, antes de num1, a gente tem esse ezinho comercial falando que nessa linha aqui eu quero imprimir o endereço de memória de num1. E aí, digamos que o usuário digitou 4, essa variável num1 foi alimentada com o valor 4, mas o endereço de memória dela é esse número aqui, porque é isso que foi impresso quando a gente chamou o valor dessa variável, mas colocando antes esse e comercial. Da mesma forma, quando a gente chama a função calcula quadrado e passa e comercial num1, o que a gente está passando é esse número aqui para a função calcula quadrado. Esse número ele vai alimentar o valor da variável a, que nesse caso é um ponteiro, e o conteúdo da variável a vai ser o endereço de memória da variável num1. Então, nessa linha, a gente tem o conteúdo da variável que A está apontando é asterisco A. Quando a gente usa asterisco A gente está querendo trazer o conteúdo da variável que o ponteiro aponta, mas quando a gente utiliza e comercial A gente está querendo imprimir o endereço da memória de A. E quando a gente utiliza somente a gente está querendo imprimir o valor da variável A. Então, o valor da variável A é o mesmo número que é o endereço de memória, só que o endereço de A é um endereço diferente.
Tá? Então é só para deixar claro para vocês e para vocês poderem testar no computador de vocês que o endereço de memória da variável é uma coisa, o conteúdo da variável é outra coisa, e no caso de ponteiros, o conteúdo de uma variável do tipo ponteiro é um endereço de memória de uma outra variável, que é a variável que esse ponteiro está apontando. Ponteiros, pessoal, é um assunto delicado, um assunto que demanda um pouco mais de estudo, então eu sugiro que vocês estudem e pratiquem ponteiros, porque quando a gente for trabalhar com recebimento de vetores e matrizes por funções, esses vetores e essas matrizes são recebidos pelas funções naturalmente na forma de ponteiros. E então é aconselhável que vocês já tenham tido algum contato com ponteiros para que vocês consigam manipular esses vetores e essas matrizes de forma mais fácil quando vocês fizerem funções para receber vetores e matrizes por parâmetro. Tudo bem, pessoal? Nos vemos num próximo vídeo e até lá!